domínio público abre a temporada de 2024 com um tema que é paixão para grande parte dos brasileiros, o futebol. E para conversarmos sobre o futebol profissional, categorias de base, futebol amador e feminino, entre outros assuntos, contamos com expoentes da crônica esportiva estadual, os jornalistas esportivos Eduardo Pires e Marcos Couto. E para completar essa seleção, contamos com a participação especial do jornalista e meu colega Luiz Francisco Casilani. Boa tarde, senhores. Prazer tê-los aqui conosco na retomada em 2024 do domínio público. Boa tarde, é uma satisfação estar presente aqui na TV Câmara da minha cidade, que é Novo Hamburgo. Legal, não? Da mesma forma, como morador de Novo Hamburgo, me sinto super à vontade. Bom estar aqui com o Eduardo Pires, com quem eu convivo há tantos anos em cabines e hoje em veículos diferentes, mas convivemos cobrindo o Campeonato Gaúcho. Nós temos mais relação, eu e Marcos Couto, que eu com a minha esposa. Não duvido. Desde 95, né, Marcos? Eu costumo dizer que eu já dormi muito com o Eduardo Pires. Não duvido, né? Pelos campos dos gaúchos aí. E Francisco, prazer tê-lo aqui. É um convite especial. Minha estreia aqui no município, né? Apesar de ser um colega... 5 anos, né? 6 anos, né, Chico? Alguns convites recusados, mas fazendo a minha estreia e um prazer fazer ao lado de pessoas que de tanto destaque aí no jornalismo esportivo gaúcho. Sabe que o Francisco eu engatei, né? Eu tenho trabalhado com ele desde o ano passado, porque esse programa era para nós gravarmos no encerramento de 2023, mas em função, né, de toda a correria, não deu. Daí, Chico, seguinte, sexta-feira vamos gravar. Então, para começarmos nesse ambiente bem tranquilo aqui entre amigos, posso dizer assim, entre amigos, porque considero vocês amigos, vamos falar sobre a retomada do futebol brasileiro. Como é que vocês veem, por exemplo, o futebol mineiro começou essa semana, o carioca começou um pouco mais cedo, o gaúcho foi entre os dois. Como é que vocês estão vendo aí a remontagem dos times e o ano de 2024? Olha, Eduardo, até vou deixar para o Eduardo os times. Tem algo que me incomoda muito em Porto Alegre, que é alguns cronistas darem conta de que o Campeonato Gaúcho não é mais importante. Isso me incomoda muito. A dupla Grenal não joga o Campeonato Gaúcho de graça. Ela recebe 12 milhões de reais para jogar, digamos assim, a fase classificatória do Gauchão. Porque depois, nas semifinais e finais, outros valores se levantam pela própria grandeza de ambos, se eles tiverem competência de fazerem o Campeonato Gaúcho terminar sob forma de clássico Grenal. Então, isso me incomoda. Sim. E me incomoda também dizer que o regional não é importante. Num país nós não somos o Uruguai, nós não somos a Argentina, nós não somos o Paraguai, nós somos o Brasil, um país com dimensão de continente, um país com mais de 20 mil contratos de atletas profissionais registrados na CBF, onde não chegam a 1.000 contratos os contratos de atletas de séries A, B e C do futebol brasileiro, não estou nem contando a D. Então, os regionais eles são importantes como fonte de renda para a mão de obra, para a matéria-prima chamada futebol, e de onde saem os valores que acabam compondo volta e meia volta aos grandes clubes, e, acima de tudo, é mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Em todos os sentidos. Inclusive para nós. O Campeonato Gaúcho, ele mexe com a economia do Rio Grande do Sul de tal sorte de que, numa quarta-feira à noite, por que todos os hotéis de Juí estavam ocupados? Por que o Hotel Veracruz, a Nossa Casa, o Santo Expedito, por que todos? Porque lá estava o Internacional. Restaurantes, bares. Sim. Então, o futebol, ele é sim importante e o gauchão, ele é vital. Os regionais são vitais para a sobrevivência do futebol brasileiro. Existe uma grande pressão do centro do país, da imprensa do centro do país, de acabar com os regionais, os campeonatos estaduais. Eu acho, vocês podem observar que a cada ano as datas diminuem ainda mais. Há uns anos atrás nós tínhamos o gauchão, muito tempo atrás, né? Uns 4 meses, né? Não, passava o inverno. Vocês lembram disso que tinha clássico Grenal que a gente viu? Ia muito no estádio de Santa Rosa ali, um frio danado. Então era no inverno ainda. Sim. E cada vez foi encurtando mais. Hoje nós temos na fase classificatória o quê? No máximo 2 meses. Nós temos 11 rodadas espremidas. Sábado passado eu estava em Caxias e Grêmio, primeira rodada.
Quarta-feira, Arena do Grêmio São José, segunda rodada. Sábado, Inter e Ipiranga, já terceira rodada. E quer dizer, em 7 dias tu já jogou 3 rodadas do Campeonato Gaúcho, ou seja, tu treina, regenera o jogador dentro do ônibus, viajando. E no caso... Foi uma pré-temporada encurtada, né? Porque foi uma pré-temporada de 9 isso no caso da dupla Grenal, né? Mas no caso dos clubes do Novo Hamburgo, por exemplo, falando do clube que a gente trabalha aqui na forma de cobertura. Novo Hamburgo trabalhou 50 dias de pré-temporada. Aí começa um campeonato... A pré-temporada, se bobear, ela é mais longa do que o próprio campeonato. E como é que tu vai formar um time e fazer com que o torcedor seja fiel, pagar plano de sócio, pagar ingresso? É muito difícil para os clubes do interior. Eu acho que um dos grandes desafios, né, que muito se discute a questão, como vocês comentaram, do fim dos estaduais, né? Mas acho que um dos grandes desafios que deveria ser pensado para o futebol brasileiro é tu ter o calendário anual para todos os clubes, né? Isso acontece muito também aqui no Rio Grande do Sul, de tu ter ali alguns clubes que vão jogar só o gauchão e não tem calendário para o resto do ano. Alguns clubes que vão jogar só a divisão de acesso e não tem calendário no resto do ano. Mas eu vou te dizer, Chico, tem clubes que querem jogar só o gauchão. Porque financeiramente não... É sério? Não, né, Marcão? dá conta. Tem clubes que vou Mas pegar pensando... os 900 mil reais ali, faz um time, cuida para não cair pro outro ano, pegar mais 900, disputa mais 2 meses, cuida para não cair. Tu pensando em fidelização de torcida, tu precisa ter um calendário anual. Claro. Senão, como é que tu vai manter o interesse de uma comunidade num clube que funciona durante 3 meses, 1 ano? Me incomoda demais a CBF. A Confederação Brasileira de Futebol, ela tem um produto, que é a seleção brasileira. Sim. Não pensem que eles tratam como produto, por exemplo, a seleção pré-olímpica. Não, eles têm um produto que é a seleção brasileira principal. E quando muito, eles cuidam da Série A do Campeonato Brasileiro. E quando muito por pressão da imprensa, a seleção feminina. Exato. Então, onde é que eu quero chegar? A CBF, ela tinha que há muito tempo ter investido em todos os estados brasileiros. Ou se não quer investir em todos os estados, como é na Alemanha, como é na Itália, como é na França, nos países desenvolvidos e que já foram campeões do mundo no futebol. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tu tem que ter um centro de treinamentos da CBF. Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. Tu tem que ter um outro centro. Norte do país. E esses centros, eles têm que apoiar, não é Grêmio Internacional. Eles têm que apoiar o Novo Hamburgo, o Aimoré, o Pelotas, o Brasil, formar treinadores, formar preparadores físicos, formar o todo de graça para os clubes poderem ter excelência de treinamento. E junto com isso, a CBF, jamais poderia a CBF permitir que num estado como o Rio Grande do Sul, equipes tradicionais como o Brasil, como o Pelotas, não venham a disputar, até mesmo Caxias. Todas as categorias de base não tem que disputar. Mas por que vocês não disputam? Porque faltam recursos. Não. Então, o fardamento é comigo, a bola é comigo, a arbitragem é comigo, a logística é comigo. A CBF tem dinheiro para isso. Ela tem estrutura para isso. Ela sabe, ela tem condição de, se não sabe, ela tem condição de contratar a consultoria que vai proporcionar. O futebol brasileiro está morrendo, gente. Sim. Está morrendo por falta de investimento de quem tem dinheiro e não investe. Mas também tem uma outra situação, eu acompanho muito categoria de base. E o que a gente vê na base, hoje em dia, os jogadores, olha, a criançada não quer mais jogar futebol. Eles não querem mais jogar futebol por alguns motivos. Um deles, não tem mais interesse de jogar bola. Eles querem estar no celular, jogando FIFA, jogando... no máximo de futebol. E outra situação muito importante, a pressão dos pais em cima dos meninos. É uma pressão gigantesca de cobrança em cima do menino, cobrança em cima dos treinadores da base, cobrança em cima da arbitragem. Então o menino, ele fica ali, sabe, não, eu não quero isso para mim. E aí, Marcão, entra nessa situação da CBF. Duvido que isso um dia possa acontecer. Agora tem uma questão que me chama muita atenção, que hoje o menino, ele tem acesso, o menino de hoje, a ambientes que antigamente nós, na nossa juventude, não tínhamos.
Eu gosto muito do ambiente da base do Novo Hamburgo, eu sempre cito. Vamos excluir Grêmio Internacional, porque Grêmio Internacional eles gastam juntos 24, 25 milhões de reais por ano com base. Mas tu chega ali no Novo Hamburgo, tu encontra vestiários em condição, tu encontra lancheria em condição, tu encontra campos de treinamento em condição. O garoto tem bons professores à sua disposição. O garoto tem um bom fardamento à sua disposição. A estrutura oferecida à base do Novo Hamburgo, por ver. Quem chega pela primeira vez ao Estádio do Vale, ele às vezes pensa, cheguei na estrutura do profissional, agora me mostra a base. Não, essa é a estrutura da base. Por vezes a estrutura do profissional ela é mais acanhada, está mais ao fundo, está mais escondida que a estrutura da base, que é a primeira coisa que se levanta e que se apresenta. Eu acho que isso é importante. Eu acho que tu encanta o menino a partir da estrutura. Ele tem que ter orgulho de vestir aquela camisa. Estou bem fardado até mesmo para treinar. Tenho um bom campo até mesmo para treinar. Sou bem orientado na minha formação. Eu acho que isso tudo vai, entendeu? Trazendo o menino para aquela coisa lúdica, vai envolvendo ele, vai dando a ele prazer, porque eu lembro que quando eu tentei chutar a bola, como o Eduardo tentou por aí, a gente treinava... Mas eu fui até quase o juvenil. A gente chutava... Até o juvenil, O que era a base do Aimoré e do Novo Hamburgo? O Francisco está tentando até hoje, né? Gente, a camisa que sobrou do profissional vinha para a base. A meia rasgada que sobrou do profissional vinha para a base. A luva do que não tinha, que gastou ali a proteção do dedo, ou que faltava... Eram materiais reciclados, basicamente. Exatamente. Era algo assim... Tu levava para casa o fardamento para lavar, ou se tu deixava no clube, recebia úmido o fardamento para treinar. Isso tudo acabou. Até porque se não acabar, o jovem, como disse o Eduardo, não vai sentir vontade de treinar, não volto mais. E aí isso tudo reflete no futebol profissional e na seleção brasileira. Ontem, na quinta-feira, né, teve a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O nível técnico das categorias de base, elas estão caindo cada vez mais. Agora, o ano passado, teve uma semifinal entre Novo Hamburgo e Inter. Inter principal, treinado pelo Chiquinho, foi lateral esquerdo. O time do Inter sofrível. Tomou uma saranda de bola do Novo Hamburgo. Teria que ser ao contrário, porque o investimento na base do Internacional ela é muito superior ao Novo Hamburgo. O Inter e o Grêmio eles vão buscar meninos em todas as partes do Brasil. Novo Hamburgo, Aimoré, não. E o Internacional sofrível. Então, a gente vai ter problemas no futuro vendo essa situação de base e refletindo lá na seleção brasileira. E a decisão da Copinha, no nível técnico, me parece... Não, viu, Jaime? Ou não. Porque, Eduardo, muitas vezes acontece com o Eduardo, deve acontecer com o Chico, com o Jaime. Me arruma um teste em Grêmio Internacional. Eu digo, gente, esqueçam. Grêmio Internacional não tem teste. Ou tu chega com Orlando da Hora, ou tu chega com Gilmar Veloso, ou tu chega com Fernando Otto, ou tu chega com qualquer outro, tu não chega. Sim. E eu digo, é muito mais fácil hoje tu formar um atleta profissional na base do São José, do Caxias, do Juventude, do Aimoré e do Novo Hamburgo, do que em Grêmio Internacional. Até porque esses times que eu estou te citando, todos eles jogam competições contra a Grêmio e Inter. Se se destacarem, serão chamados, serão convidados e o clube que hoje usa a briga vai ganhar. Sim, formador. Não, me parece assim, nas categorias de base, recentemente, escutando uma Rádio Gaúcha, havia uma crítica às categorias de base do Inter. E o Chico acompanha mais o Grêmio, então ele também, e me parece que o Grêmio teve um destaque bem interessante na Copinha, né? O Jardiel. Esse menino foi um centroavante fabuloso, pelo que se falou e pelo que se viu. Mas, né? Não sei se o Chico já teve esse contato, já viu esse jogador jogar? Eu acompanhei na Copinha mesmo, né? Eu não tenho acompanhado tanto a base de Grêmio e Inter, mas na Copinha realmente foi um destaque, né? Apesar de que a campanha do Grêmio também vinha bem até o jogo da eliminação contra o Atlético Paranaense, que foi um jogo bem ruim, né? Da equipe do Grêmio, assim. Mas só voltando um pouquinho, desculpa, mas voltando no que o Marco falou lá no início, sobre a questão do investimento de outros países na base, né? Que é uma coisa que tem faltado aqui no futebol brasileiro. Recentemente eu até estava lendo sobre como a Inglaterra tratou sobre isso, mas há bastante tempo.
sobre investimento e de valorizar clubes que investem na base. Então, clubes que investem em centro de treinamento para a base acabam recebendo valores maiores do que outros clubes. Então, a partir do momento que quanto mais tu investe na base, mais tu recebe dinheiro também. Isso fez com que vários clubes se movimentassem para construir estruturas melhores para seus jovens. E isso já está trazendo resultados para a seleção inglesa. A seleção inglesa que durante muito tempo, né, mal brigava em competições continentais, mundiais, tá conseguindo não só com a seleção principal, mas principalmente com as seleções de base. Tá sempre chegando nas Euros Sub-21, já tá observando esse destaque, já está conseguindo formar jogadores. E claro, né, também favorece a questão da Premier League ser a liga mais endinheirada. Tem uma diferença aí, que é a questão de tamanho do país e quantidade de clubes. No Brasil nós temos muito mais clubes do que na Inglaterra. E aí volta a questão da CBF. Se a CBF pudesse, por exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série D, a participação na primeira fase para os clubes, como Novo Hamburgo, por exemplo, R$300 mil. Antigamente não tinha nada para os clubes. Na Série D? Na Série D. Antigamente não tinha nada para os clubes na Série D. Disputavam ali 6 jogos, era um grupo de 4 times, se classificavam 2 e eram 6 jogos. E não tinha dinheiro algum, verba alguma para os clubes da Série D. Hoje a CBF já disponibiliza R$300 mil por participação na primeira fase. Para todos os clubes da Série D, são 66 times. Então, só a Série D tem 66 times. Imagina o que sobra. Né? São muito mais. Daí, se a CBF não vai ter perna para alcançar e bancar isso. Ela tentou fazer com a questão do clube formador de dar grana para os clubes, mas os clubes não conseguem cumprir em ser clube formador, porque a exigência ela é muito grande para um clube do interior. Futebol? Era o caso. Era um clube formador. Só que o clube do interior ele não tem verba para introduzir todas as exigências de ter um clube do interior, porque um clube formador tem que ter estrutura como tem um campo, tem que ter psicólogos, médicos, tem que ter tudo para entrar na exigência do clube formador. E aí a CBF, os clubes até tentaram, o Novo Hamburgo tentou ser o clube formador por algum tempo, mas não teve perna. Voltando a essa questão que tu levantou com muita propriedade, quando a gente ouve boas resenhas com Zico, Felipão, professor Paulo Paixão, Celso Rotti, o próprio Dunga, que foram, de certa forma, precursores no futebol do Japão, por exemplo, o professor Paulo Paixão é interessantíssimo. Quando eu trabalhei no Japão, o que eles faziam? Era uma época onde eles importavam, eles queriam aprender. Então eles importavam desde o roupeiro. Eles importavam o massagista, o roupeiro, o fisioterapeuta, o preparador físico, o treinador. O pacote fechado. O pacote fechado. Por quê? Porque eles queriam estruturar. Os russos fizeram a mesma coisa. O Daniel Carvalho conta que quando ele chegou para jogar na Rússia, jogador do Internacional, entregaram para ele 2 malas. Uma mala de treino e uma mala de jogo. E pediram que ele observasse no quadro que junto com a escala da partida e com a escala de treinos tinha a roupa que ele tinha que levar. Pá! Acostumado com os mordomos do Internacional, que eu não carregava nem a minha carteira de identidade, não precisa nem te dizer que o primeiro jogo eu quase joguei nu. Eu lembro disso. Quase joguei nu. Tive que levar para casa para lavar o uniforme. Exatamente, lavar o uniforme, vocês estão loucos? Aí o futebol russo se deu conta de que, não, peraí, tu tem razão, e começaram a importar mordomos do Brasil, que ensinaram os russos a trabalhar, assim como ensinaram os japoneses. No mundo árabe, então, todo mundo aprendeu com o Brasil. Sim. Só que nós paramos no tempo. Nós estamos exportando valores, estamos ensinando, nós nos tornamos uma universidade itinerante do futebol e paramos de fazer o nosso tempo de campo. Tanto que nós paramos dentro de campo também, porque hoje o treinador brasileiro, ele caiu em descrédito, né? Tem que estar importando ou exportando a maneira da Europa jogar para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro não está perdendo o seu perfil, a sua característica de jogo. Sim. O que os europeus vinham fazer aqui? Eles vinham contratar
os jogadores diferentes, porque eles jogavam de forma quadrada lá e contratavam um jogador brasileiro exatamente para quebrar a linha, driblar, fazer gol de falta, porque eles não tinham lá. Hoje o futebol brasileiro está querendo ser europeu e não pode ser assim. Sim. E o Fernando Diniz... É muito maluco isso. E o Fernando Diniz... Era o futebol brasileiro se tornou uma referência no mundo. Claro. Hoje a gente né, de certa forma perdeu a forma, foi aperfeiçoado e hoje se busca aquilo que se começou no Brasil. Tudo porque nós tomamos 7 da Alemanha. O falecido mestre Cláudio Quintana Cabral costumava dizer... Olha, como é que é o nome? O falecido mestre Cláudio Quintana Cabral. Ele costumava dizer, olha aqui, ó, um dia essa gente vai aprender... O dia que os colombianos aprenderem a marcar, o dia que os japoneses aprenderem a driblar, o dia que a gente poder fechar o portão de um estádio lá no leste europeu e eles não serem correndo com a bola porta fora, nós vamos se complicar. E nós estamos nos complicando. Eles importaram tanta gente, treinaram tanto que eles aprenderam. Sim. Então, e dizia mais o Cabral, nós estamos naquela que a qualquer momento vai nascer um Zico. Isso ele falava momento, 30 anos atrás. Ele dizia, vai nascer. E não estão mais nascendo. Cadê os craques? Não tem mais. Hoje, e isso já começa lá na base. Sim. O jogador, ele não pode dar deu um drible, mas não parte para o segundo. Não pode dar mais de 2 dribles. Deus o livre. Sim. O treinador vai lá e chama a atenção do menino de 11 anos. Não, tu dá um drible e passa. Não, mas eu quis tentar mais um drible. Não. Pode sair. Paulo Roberto não pode mais driblar isso. hoje em dia. O Paulo Roberto Futebol Falcão diz drible. isso. Eu jamais seria hoje camisa 5. Se aquele loirinho de cabelo encaracolado que morava em cima da Giovanni Tintas em Canoas, criado pela dona Zizi, aparecesse aqui para treinar no Beira-Rio e driblasse, e chutasse a gol, e fosse a área adversária para cabecear, tabelasse com o escurinho, com o Valdemiro, tu é articulador, tu é médio pela esquerda, tu é médio pela direita. Eu jamais seria o volante que eu fui à frente da área. Sim, camisa 5, né? Jamais. E hoje tu está perdendo a característica do futebol brasileiro, que é o drible. Eu lembro que, nos anos 80 tinha muito jogador bom. Hoje em dia, nos anos 80, tu podia fazer 3 seleções brasileiras que elas seriam fortes. O Neto Hoje era difícil de tu dizer, pá, quem é que vai ser escolhido? Exato. Não me lembro disso, eu era adolescente, né? E a seleção era uma coisa fantástica. Quem é que vai ser? O Olha Neto soca a de bola 82. no programa do Neto na TV, na Bandeirante, na Band Esportes, ele soca a bola no chão. Por que eu não nasci agora? Eu ficaria Seria titularíssimo da seleção porque na minha época eu não ciscava na seleção. Eu era chamado para os amistosos contra Honduras. Sim. Nós deixamos de fora de uma Copa do Mundo, já deixou em 78 o Falcão, em 82 não foi o Roberto Dinamite, o Reinaldo estava machucado. Mas muitos jogadores que a gente, poxa vida, como é que esse cara não está na seleção? Não tem espaço para ele. E eu lembro que a gente reclamava, Chico, da Copa de 94, que time ruim, né? Mas que horror esse time. Cara, se tu pegar os 11 de 94, hoje eles seriam titulares absolutos da seleção. Não, a gente fala muito que a gente não tem centroavantes mais também no Brasil, né? É difícil tu botar um 9 lá. Agora, puxando pro lado do Grêmio, né? O Jardel foi chuteira de ouro 2 vezes na Europa. Não teve chance na seleção brasileira porque não tinha espaço para ele. Baltazar Maria de Moraes Júnior foi, por muitos anos, goleador do Atlético de Madrid. E nem chegava perto da E o seleção. Baidecão também, né? O Baidecão não foi zagueiro da seleção e era Jogou um jogo em 1984 com o técnico, era Edu Antunes, era interino, irmão do Zico. Olha só. 1980. O Chino também jogou na seleção brasileira já. É que eu estava assistindo, trabalhei no jogo do Grêmio e assisti o jogo do Inter, né? E eu achei o Robert Renan muito enfeitado para o 19 de outubro. Revelado pelo Corinthians, no futebol russo e emprestado internacional. E eu lembrei do Baidec. Imagina o Baidec aqui em Juí. Aqui em Juí a bola viria e o Baidec devolveria essa bola para o Hospital de Juí, para o Hotel Veracruz, porque o Baidec era... será que hoje o Baidec teria espaço? Porque hoje o zagueiro tem que matar no peito. No tempo do Tem que Baidec... ser zagueiro construtor. Exatamente, no tempo do Baidec não. Essa bola veio para a área, eu tenho que me posicionar e tirar daqui. Essa bola veio por baixo, eu tenho que tirar da área, o campo é pequeno. O São Luís está com 50 dias de pré-temporada, como colocou o Eduardo. Está chegando pelo lado direito. Esse articulador Sodré pela meia direita construtiva, se vir no mano a mano, vai passar, é rápido. Então eu vou tirar essa bola daqui.
o Robert Renan não. Aí eu estava injustamente chamando o Antony de goleiro voador. Mas também, o cara faz 22 anos num dia, assume a titularidade no outro. Era a chave 3, porque a chave 1 é o Rocher, lesão na costela. A chave 2 é o Ivan, ligamento cruzado do joelho. Eu sou o terceiro, tenho 22 anos. O Robert Renan, enfeitado na minha frente, eu tenho que voar, né? Estou voando no ângulo esquerdo, voando no ângulo direito para tirar daqui. E aproveitando também, muitas vezes nós somos culpados em relação a determinados jogadores. Nessa semana eu vi uma comparação que pode atrapalhar a vida do Antony. Lembraram do Alisson, quando ele saiu de terceiro reserva para ser goleiro titular. Aí começaram a comparar a história do Alisson, do Antony com o Alisson. Gente, isso arrebenta o jogador. Sim, já joga um peso gigantesco. Cara, não tem outra pauta. Não, sabe, eu acho isso, até que eu conversei com a minha esposa e disse, não, olha o que estão fazendo com o menino. Eu acredito que isso até para minar, não é possível. Não é possível, Tem cara. umas coisas na crônica esportiva que a gente lê assim... Que não dá para entender. Não dá para entender. O Alisson foi titular do Internacional com 19 anos. O Alisson é diferente. O Antony tem 21 para 22 anos. Completou 22 agora. Ele pode até alcançar o nível do Alisson, mas vai ser difícil porque o Alisson está num outro patamar. Cada um faz a sua história. O Eduardo abriu algo que eu acho fantástico. Eu e o Eduardo Pires trabalhamos e muito no Campeonato Gaúcho de 2017 juntos, título do Novo Hamburgo. Viajamos muito, trabalhamos muito juntos. E eu era ridicularizado em Porto Alegre que o Inter iria jogar a Série B daquele ano e perdeu o Gauchão para o Novo Hamburgo. Eu dizia, gente, o Jardel joga nesse meio campo do Novo Hamburgo, do Internacional. Por que ele vai para o Londrina? Deixa jogar aqui. Então eu citava, esse Amaral aí é um volante que o Inter não tem. E eu era ridicularizado. Sabe que tem um grave problema na dupla Grenal e nos grandes clubes brasileiros, que é a questão dos empresários. Hoje o futebol é business. Sim. Hoje, o que dá dinheiro no futebol é aquele atleta que tem 4 a 5 empresários. É aquele atleta que tu trazendo da Europa, ele tem um empresário que o representa na Europa, o empresário que o representa no leste europeu, o empresário que o representa na América do Sul e o empresário que o representa no Brasil. É isso que dá dinheiro no futebol. E aí eu entendi que daqui a pouco eu contratar um Amaral, contratar um Jardel, daqui a pouco olhar mais atento para o Juninho, olhar mais atento o próprio Preto. Para o próprio Preto, não vale a pena. O Matheus Cavicchioli. Matheus Cavicchioli, formado na base de Grêmio Internacional, não dá porque... Não, esses aí não é bom. Ele só tem um empresário, entendeu? Ele está ali do lado de novo. As coisas estão muito claras, são muito claras e são muito transparentes para contratá-los. O bom é a gente trazer algo que a imprensa e o público não vão entender, porque com 4 ou 5 empresários ninguém entende as comissões todas. Marcão, uma coisa que eu sempre detestei essa época assim de parada do Campeonato Brasileiro, férias e contratações. Isso me incomoda muito. Essas especulações, porque eu sei a gente sabe como é que funciona. Eu já trabalhei em uma emissora de Porto Alegre, o Marcão ainda trabalha lá. O empresário, ele liga para o jornalista, para o repórter, para o radialista, para o jornalista, olha, o fulano de tal, o Chico, é um volante espetacular e o Grêmio está interessado. E larga para o profissional. Atenção, Grêmio está interessado em um volante que joga em Portugal, Chico. O Grêmio nunca se interessou, entendeu? E aí esse ato ali das férias para o começo da temporada é muito chato, cara. Sim. Porque daí tu tem... não tem notícia, né? Daí fica todo... Mas isso aí é irresponsabilidade. É que daí né? o Eduardo lança... Sim. Na Rádio Pampa, na Rádio Grenal, ele lança isso. O empresário... Sim. O Grêmio não quer, o Inter não quer. Mas o empresário pega essa gravação e larga no eixo Rio, seu Botafogo já contrata. É? Não, tira, não deixa vir pro Grêmio. Eu quero, traz. Tu faz o nome ser lembrado. Né? Exatamente. Mas agora, pensando no nosso trabalho enquanto jornalista, né, a gente não deveria dar espaço para isso. A gente acaba sendo... Mas acaba entrando exatamente na falta de notícia. Sim. Entendeu? A gente tem que... Quando eu trabalhei em Porto Alegre, ali na minha época, lá 2000 e 2004, tu fazia setor de Grêmio e Inter. No meu setor, eu trabalhava na Pampa, só que na minha frente... Lá no Grêmio, por exemplo, era o Leonardo Meneghetti. Na Gaúcha, era o Silvio Benfica ou o Macedo.
Na Bandeirantes era o Pretzel. Cara, eu não posso perder para esses caras, né, velho? Sim. Não, na Guaíba era o Dalpisol? o Dalpisol. São caras que dão notícia. Então, tu não podia perder para esses caras, porque daí tu teria cobrança. Então, tu ia buscar informação de qualquer lado, entendeu? Ia buscar informação que continua acontecendo hoje. Desse período, uma especulação danada. Não, que era é assim, ó, irritante, E como é que cara. funcionava? E tinha Irritante. muita maldade. O Meneghetti mesmo diz, o Benfica e o Macedo quase nos matavam do coração, porque era um tempo onde no Beira-Rio e no Olímpico tu tinha um acesso mais franqueado nas antigas estruturas. Tinha até cabine, né? E tinha até cabine. Então, o que acontecia? Às vezes, o mais experiente não tinha informação nenhuma. Mas para te desconcentrar e te tirar do foco, o que ele fazia? Ele saía e dava só uma volta no estádio. Só que naquela volta que ele dava no estádio, o Marcos Couto e o Eduardo Pires entravam em prantos, a gente entrava em pânico. Eu sofri muito. Não, pera um pouquinho. Ele está na sala do presidente, ele está na sala do vice-futebol. Algum empresário chamou ele ali no estacionamento do Ele só Gigantinho. tava dando uma E não volta. tinha nada, ele saiu Só uma dava volta, uma ele volta. foi dar uma volta para te tirar do foco, para ele tentar naquele vestiário ver se aconteceria alguma coisa para ele dar a notícia contigo fora. Era terrível. Era assim, não? Era bucha. Era difícil. Mas, senhores, lá a gente tem questão de tempo, até de trabalho de vocês também, mas tem uma questão que são as ligas que eu queria abordar. Então, para a gente conversar um pouco, tem a Liga Forte, a Liga, a Libra. Queria uma opinião de vocês, né, vocês três, sobre esse movimento aí que se formou no Brasil já de ligas. Eu vou pelo exemplo de Grêmio e Cruzeiro. Lá nos anos 2000, tinha uma tal de ESL, Grêmio, ESL. e uma tal de Hicks Music, Cruzeiro. Hicks Music. Hicks Music. Só foi problema. Pá. E o Grêmio se jogou primeiro. Teve a do Corinthians também. Teve lá a do com o Corinthians, Kia, né? com o Kia. MSI. Que na época a gente chamava de Iraniano. Malkia. O Malkia Xerabxia. Então tinha o bom Kia, que era o dos carros, e o mau Kia, que era o Kia Xerabxia. Bom, o Kia Xerabxia quebrou o Corinthians, a Hicks Music arrastou para a lama o Cruzeiro, e a ESL, a gente aqui no solo gaúcho sabe muito bem o que aconteceu. Então eu acho que o Grêmio, me parece que a história, ela tomara que não se repita, mas o Inter se jogou primeiro, o Inter se atirou primeiro, e eu tenho medo, eu acho que o presidente Guerra está correto, eu acho, deixa os outros irem, vão indo na frente, o Grêmio já sofreu muito há 20 anos atrás, então vou ver como é que a experiência está lá no Inter, como é que está no fulano, Beltrano, depois eu vou. O que me preocupa, sinceramente, enquanto canal no YouTube que cobre o Novo Hamburgo, a minha preocupação não é nem com o Grêmio Internacional, nessa questão das ligas. A minha preocupação mesmo é com o Novo Hamburgo, é com o Aimoré, com os clubes do interior. Grêmio Internacional, Corinthians, Flamengo, eles sempre vão ter dinheiro. Eles não vão quebrar nunca. Olha, o Botafogo estava quase quebrando e se ergueu. Esses clubes nunca vai faltar dinheiro. Bahia, né? Eles nunca vai faltar dinheiro. O que me preocupa preocupa é o Novo Hamburgo. A Câmara dos Deputados e o Senado fazem um refis. O que me preocupa é o Novo Hamburgo. Como vai ser o Novo Hamburgo daqui a 15, 20 anos. Daqui a 15, 20 anos, o Grêmio Internacional vão estar aí. Seja com o Libra, seja com a Liga Forte, seja com o SAF. A minha preocupação, enquanto morador de Novo Hamburgo, enquanto canal que cobre o Novo Hamburgo, enquanto profissional que cobre o Novo Hamburgo desde 1995, é saber daqui a 30 anos se o Novo Hamburgo vai estar ativo ou não. Perfeito, porque o Cerâmica não está mais ativo. O Porto Alegre não está mais ativo. Cerâmica era de Sapucaí? Gravataí. O 15 de novembro de Campo Bom não está mais ativo. O Grêmio Santanense está licenciado. 14 de julho está licenciado. Puxa, mal puxei. Fantasma, o Brasil de Farroupilha. Exatamente. Existe ainda? Está no feminino, vai disputar a terceira divisão do profissional do feminino. A terceira divisão do Campeonato Brasileiro do feminino. Grêmio Internacional, se entrar Liga Forte para um ou Libra para outro, eles vão ter dinheiro sempre. Eles não vão ter problema nunca. Eles podem estar com investimento menor do que o Corinthians, menor que o Flamengo, mas não vai faltar time para eles. Grêmio Internacional nunca é uma palavra muito forte, mas não vão acabar daqui a 30 anos.
Quem pode acabar é o Novo Hamburgo. Opinião, Francisco, sobre as ligas. Não, sobre as ligas, a única coisa que eu não consigo entender agora, pensando, né, nos times de Série A, é a dificuldade que os times têm em se unir. Porque, de novo, tu tem duas, tu cria duas ligas, eles não conseguem se juntar e pensar conjuntamente, os times não conseguem ceder. Né? Eles têm que sempre pensar no... Claro, tá no papel deles pensar no que é melhor pro clube, né? Acho que é o papel de cada dirigente também. Mas eles não conseguem parar e pensar o que é melhor pro futebol brasileiro, eles não conseguem pensar no Campeonato Brasileiro especificamente como produto, né? Eles só querem pensar no seu lado. E por isso que eu, de novo, a partir do momento que tu tem duas ligas, tu já tem clubes assinando com uma liga, assinando com outra liga, Não vai dar certo. eu não consigo entender como que isso vai acabar favorecendo o futebol brasileiro. Eu vou pegar um exemplo. Ontem, o Corinthians jogou a sua 19ª final de Copinha e conquistou pela 11ª vez a Copinha. Aí a Copinha, que reuniu 124 equipes, leva a final para dentro da Arena Itaquera, para dentro do Itaquerão, casa do Corinthians. Aí os meninos do Cruzeiro, com 18, 19 anos, foram colocados ali numa arena, numa jaula, onde tu tem 40 mil corintianos e 3 mil torcedores do Cruzeiro na final. Aí começa o erro do futebol brasileiro. Nós não somos transparentes, nós não somos claros, nós não somos límpidos. Hoje está muito bonitinho. O Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, na força... Que lideram os rankings dos que endividados. lideram os rankings dos endividados, mas também são quem estão levantando taça. Hoje está muito bonitinho. Agora experimenta num futebol como o nosso, num país de dimensão de continente como o nosso, daqui a pouco virar como o espanhol. Só Real Madrid e Barcelona ganha. Para te ver se... Mas está quase, né, Marcão? Não, está quase. Mas isso vai se refletir contra eles. Porque se de vez em quando o Grêmio não ganha, se de vez em quando o Inter não ganha, isso é ruim para os negócios. O monopólio é ruim para os negócios. Muito do desinteresse do povo brasileiro, do desamor do povo brasileiro pela seleção brasileira é o monopólio do negócio. A nave-mãe Vênus Platinada, há uns 25 anos para mais, é dona sozinha da seleção brasileira. E ninguém chega... A Vênus Platinada ouça 30 anos. A nave-mãe Vênus Platinada, há 30 anos, ela fechou a seleção brasileira. É minha. Mas não está tão forte mais. Não está mais tão forte. Já perdeu até pro Cazé, né? Sim, mas o que está acontecendo? O desamor com a seleção. Hoje tu não ama mais a seleção brasileira. Tu não tem mais prazer. Poxa, eu era office boy que eu matava o serviço de banco urgente porque eu tinha que ver o amistoso da seleção brasileira de frente a alguma loja. Com a TV ligada eu tinha que assistir. Hoje eu nem estou aí para a seleção. Sim. Voltando a... É triste eu ver isso, né? Porque vocês aí são a história também do... Monopólio é ruim, hein? Mas hoje, Hoje olha o Botafogo teve 15 pontos à frente e entregou a rapadura. Tava hoje em dia no futebol brasileiro, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Os demais tentam ali buscar alguma coisa, uma Copa do Brasil e olha lá. E o torcedor brasileiro não está acostumado a não vencer, né? E isso acho que pesa muito na questão que a gente estava comentando no início, sobre o fim ou não dos estaduais. Porque com os estaduais, pelo menos dos grandes clubes, a dupla Grenal está acostumada a vencer pelo menos um título a cada 2 anos. O Inter não vence a 7. Mas com o fim dos estaduais, que título que tu vai vencer? Tu vai ter que, de vez em quando, ganhar uma Copa do Brasil. Do jeito que estão ficando as coisas. Hoje é só estadual. Vai se encaminhar muito. Vai se encaminhar muito para um cenário de que vai ficar com o Flamengo, com o Corinthians. Porque no futebol europeu, que a gente estava comentando, os torcedores de clubes menores, que não são Real Madrid, que não são Barcelona, que não são Manchester United, que não são Liverpool, eles aprenderam a torcer para o clube independente da situação em que eles estão. Eles aprenderam a comemorar pequenas vitórias, a vitória de permanecer numa primeira divisão, a vitória de chegar numa fase avançada de alguma Copa Nacional. E as desculpas, Chico? E as desculpas? Quando o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado por pontos corridos, a dupla Grenal passou um ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, a imprensa começou a cobrar. Tá aí, vamos ganhar? Calma. Aí começaram as desculpas. Estamos apenas nas 5 primeiras rodadas. Aí começou a desculpa. A partir da 10ª rodada, a nossa briga vai ser realmente por uma vaga direta à Libertadores.
Aí depois, não, mas pensando bem, a Sul-Americana não é um mau negócio, porque ela nos reinscreve no cenário sul-americano e nos leva a Libertadores. Agora, a permanência na primeira divisão já é um baita negócio. Mas, Marcão, Levando em conta que nos últimos 7 anos os dois caíram. Eu acho assim, que o dirigente também tem a sua parcela de culpa, porque na Europa, lá o Leicester, né, que hoje está na segunda divisão, nosso objetivo é permanecer. O Arsenal, daqui a pouco, não, nós queremos entrar daqui a pouco numa Liga dos Campeões. Eles jogam limpo. O futebol brasileiro, não. O dirigente do futebol brasileiro, ele introduz um sonho... Tá sempre mirando na lua, né? Um sonho no torcedor, sabendo que o seu time não tem condições. Hoje, por exemplo, o Grêmio com esse time, talvez não passe da primeira fase da Libertadores. E o dirigente está lá introduzindo sonho na cabeça do torcedor. Eu fico impressionado. Que e o Renato joga limpo. O Renato, não, com esse time aqui, esquece. Não, vamos ganhar. Aí não, esse ano é para ganhar estadual, ganhar a Copa do Brasil, ganhar. Cara, não ganha. Da onde? Nada. E aí, então, foca pelo menos. Não focando os quadros dizendo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, no caso do Inter. Se ganha o Gauchão, já começa bem, né? Já começa bem. Se ganhar o Gauchão, beleza. Mas não fica falando que vai ganhar as outras coisas. Eu acho que é criar ilusão. Cria ilusão. O Chico tem razão. O Grêmio e Inter hoje é só Gauchão. Por enquanto é só Gauchão. Que é triste, né? Que é triste, muito triste. E o teu tempo, Marcos Couto? Podemos continuar mais uma... Eu queria só abordar uma questão que é o futebol feminino. Vamos lá. Tá? O futebol feminino, como vocês estão vendo também, hoje, se pode se dizer assim que veio para ficar, futebol feminino? Olha, eu tenho uma visão que o futebol feminino ele começou como uma obrigação. Está sendo, obrigação. Né? Porque... Se não tiver futebol feminino, corta o teu refis. Se não tiver futebol feminino, te corta o tanto de verba. Então vamos fazer futebol feminino. Só que a dupla Grenal, o Inter primeiro se deu conta de que, poxa vida, mas domingo... Pode render grana. Meu Deus, domingo, Inter e Corinthians, 30 mil pessoas, não quebraram uma cadeira, não tem um banheiro depredado, não estragaram nada, nenhuma catraca, nenhum vidro quebrado, nada. Senhoras, famílias inteiras, ticket médio alto de valor de ingresso, né? Consumiram bem na Copa, hein? Então, tu começa a arregalar os olhos pro business. Futebol feminino é business, ele é menos violento, tanto que muitas famílias apresentam aos filhos Beira-Rio e Arena a partir dos eventos do futebol feminino, porque é menos violento, é menos perigoso. E o futebol feminino está, embora... Mas, Marcão, se não forçasse os clubes... não iam fazer nunca. A ter futebol feminino, os clubes não teriam futebol feminino. Então, de certa forma, Sim. Essa forçação ela foi interessante, porque o futebol feminino está crescendo muito. Às vezes eu vou ali na escolinha do Valdo, também está lá, né? A gente tem filha. A gente vê meninas jogando futebol e jogando muito bem. Tem uma menina ali na escolinha do Valdo que se ela não for profissional é porque aconteceu que ela não quis, de repente apareceu uma... As meninas estão se interessando mais pelo futebol. Olha, pode ser loucura da minha... Estão se interessando mais pelo futebol do que os próprios meninos da mesma idade. As meninas estão... Por quê? Porque teve essa forçação de barra, porque se não tivesse... Na nossa época, Marcão, lá em... Tu lembra que a gente foi transmitir um jogo do Chimarrão? Chimarrão. Em Canoas. Em Canoas, futsal. Em 1990. Feminino. Futsal feminino. Futsal era muito forte, Chimarrão. Tinha a Sandra, né? Que é Sandra, Distância Velha, Sônia. Então, essas foram as precursoras do futebol feminino no Brasil. E naquela época, uma rádio, que era a Rádio Progresso, transmitir um futebol feminino, olha, foi uma coisa diferente, em 95. E, Francisco, a tua opinião sobre o futebol feminino? Não, o futebol feminino tem crescido bastante também enquanto esporte, né? Infelizmente, a Copa do Mundo para nós ficou muito ruim de assistir por causa do horário, né? Porque aconteceu na Oceania, né? Mas eu também não consegui acompanhar muito, mas os poucos jogos que eu assisti, você já vê uma melhora muito grande dos times também. Tática. É um futebol muito... evolução tática e técnica das meninas, né? Então, tu já percebe que tem um apelo popular bem maior, tu vê estádios lotados, não só no Brasil, mas em outros países também. Tem pra ficar, eu acho, né, Chico? Né? E tu vê uma evolução e te dá mais interesse em assistir.
né? Porque tu vê, é um futebol mais bem jogado. Uma coisa que se comentava muito de início, né, que era a questão do nível das goleiras. Praticamente isso não parece mais o problema, tu assiste também, tem uma evolução também para as atletas da posição. Então, o futebol feminino acho que tá evoluindo bastante, inclusive evolui num ritmo muito mais alto que o futebol masculino, né? Então, Mas a questão mais... das goleiras seria porque as goleiras e as que atuam no gol, elas seriam desproporcionais, seria isso, né? A envergadura da mulher, né? Para o gol. Olha, só pegar uma jogadora de vôlei dessas que tem 2 metros e começar a atrair também daqui a pouco. Exatamente. Né? Mulheres altas, porque os goleiros normalmente são os jogadores mais altos das equipes. E um erro nosso, enquanto imprensa e torcedor de futebol, de uma forma geral, tanto masculino, é comparar. Não se pode comparar o futebol masculino com o futebol feminino. Ele é o futebol masculino e o futebol feminino. Então, o futebol dos homens é muito melhor que o futebol feminino. Porque o futebol dos homens, há muitos e muitos anos, já vem sendo jogado, né? Desenvolvido. O futebol feminino, digamos assim, que há 15, 20 anos, até menos no Brasil, né, começou a ser desenvolvido. Então não tem como comparar. Nesse momento não se compara. E a gente não faz essa distinção quando a gente vai para outros esportes. Porque o brasileiro assiste o vôlei feminino da mesma forma como assiste o vôlei masculino. Tu assiste o tênis feminino da mesma forma como tu assiste o tênis masculino, né? Sabe como é que eu enxergo isso? Eu acho que como o futebol masculino ele caiu a qualidade, nós estamos correndo mais, com mais embate físico e com menos plasticidade com a bola no pé. E no futebol feminino, tu encontra uma plasticidade de jogo. E os gols também, Exatamente. Então, o nosso jogo, ele caiu. Sim. Na verdade, por que nós forçamos tanto a preparação física? Porque se eu não consigo chegar à tua área numa jogada plástica, eu vou chegar na força. Eu vou chegar no flanco, eu vou chegar na velocidade, eu vou chegar no chute, eu vou chegar na média e longa distância. Viraram atletas de alto nível, os jogadores. E tu vê no futebol feminino muito mais dribles do que no futebol Condução masculino. de bola, ninguém... Hoje no futebol masculino, tu domina a bola, tu é ceifado, tu toma um pontapé, sem querer fazer juízo de valor, mas o zagueiro Fredson, o Thiago Pedra, o Jadson, o que o São José bateu ao longo de 90 minutos no Grêmio, foi uma grandeza. O Soteldo, o Robert... Sim, mas bateram. E isso é ruim, porque isso diminui o tamanho do espetáculo. Trunca o jogo, não tem jogo. Futebol feminino tem mais jogo. Tem mais jogo. Tem mais jogo. Tem mais bola rolando. E a evolução tática é muito grande, né? Tanto que se tu pega a Espanha, era até... Te encantava ver o jogo deles, né? Lembra até um pouco o que foi aquela Espanha do final dos anos 2000, início dos anos 2010 ali, pelo estilo de jogo, por É uma mudar, escola, né? O futebol da Espanha é uma escola. E foi bem impressionante, assim, assistir. Eu não acompanho tanto futebol feminino, tu acaba acompanhando mais em grandes eventos, assim, e acompanhando menos, tu percebe como é rápida essa evolução, né? E como vem evoluindo rápido, e isso é bom para o esporte. E é bom para o futebol como um todo também, né? Porque, como o Marcos falou, o futebol feminino acaba sendo também uma porta de entrada para muita gente gostar do futebol. Né? Nós tivemos aqui, né, em Novo Hamburgo, nós temos né, uma treinadora de futebol. A Patrícia. A Patrícia Guzmão, irmã do Gerson Guzmão, treinadora hoje do Caxias. A Patrícia Guzmão foi treinadora do Grêmio. Da equipe feminina do Grêmio. Principal, da equipe feminina principal do Grêmio. Então, Acho que foi ela a treinadora que traz o Grêmio para a divisão principal do brasileiro. Isso. Ela iniciou como coordenadora lá e aí passou para a função de treinadora. Então, nós temos aqui em Novo Hamburgo uma treinadora profissional de futebol, que é a Patrícia Guzmão. Tem uma questão que eu quero te perguntar, Eduardo. Porque tu saíste de um veículo, né, de mídia tradicional e implementou o teu canal e tu está nas mídias sociais aí distribuindo o teu conteúdo. E tu tem focado muito o futebol amador, né, e também, obviamente, o Novo Hamburgo. Como é que também foi essa tua migração desse meio tradicional para essas mídias e como tu vê isso, por exemplo, impactar no trabalho do Marcos Couto e da mídia em geral? Eu acho que cada vez vai acontecer mais essa migração dos profissionais. A gente está vendo isso, profissionais renomados, né, aqui da nossa crônica esportiva, migrando para os canais no YouTube.
Então é uma experiência muito legal, porque tu tá ali como empreendedor, né? Eu daqui a pouco posso trazer o Marcos Couto para transmitir alguns jogos. E por que eu estou investindo, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, no Campeonato Varziano? A gente transmitiu desde a primeira rodada. E eu acho que o Campeonato Varziano tem muito engajamento comunitário, né? Comunitário. E as finais que nós transmitimos lá no Estádio do Vale, a audiência foi espetacular. Muito maior audiência nas finais do Campeonato Varziano do que nos jogos do Esporte Clube Novo Hamburgo. Eu saí do Estádio do Vale e o torcedor veio até mim e disse: Eduardo, para de transmitir no Novo Hamburgo, faz só o Campeonato Varziano. Sabe? A tamanha a identificação que foi criada naquele momento. E eu acho que o Campeonato Varziano, ele voltou com muita força, né? Graças ao apoio de todos os vereadores, do Daniel Becker, secretário de esporte, que está fazendo um bom trabalho lá. E eu entrei nessa questão por ser um apaixonado por futebol varziano. Tem vôlei, que a gente faz também no canal. Estamos preparando já o futsal para esse ano, futsal aqui de Novo Hamburgo. E o Esporte Clube Novo Hamburgo, a gente tem uma identificação muito grande. Eu tenho uma identificação muito grande com o Esporte Clube Novo Hamburgo. E como a gente não tem, tirando a Mais Independência, que é uma parceira nas transmissões via internet, não tem uma emissora de rádio que transmita os jogos, nós estamos aí. E o torcedor está no estádio, inclusive escutando pelo YouTube o canal EP ou a Mais Independência. Até porque tu não entra com rádio a pilha no estádio, né? Mas com o teu celular. Exato. Eu escuto muito rádio hoje, né, via celular. Claro que a questão do streaming demora. A diferença no delay, né? Tu sabes que nós estamos no estúdio Antônio Mendes. E o Eduardo Pires, ele está fazendo uma leitura do passado. A antiga Rádio Progresso, a ZYK 263, operando em 900 kHz, onde eu e o Eduardo surgimos, com o falecido Antônio Mendes, ela era uma emissora onde nós não víamos a hora de terminar o Esporte Clube Novo Hamburgo no profissional. Por quê? Porque o dinheiro de patrocínio para a rádio e os melhores patrocinadores e o maior engajamento estava onde? No Campeonato Municipal de Novo Hamburgo e no Estadual de Amadores. O Estadual de Amadores era uma loucura. Tu tinha União, 7 de Setembro, Vila Rosa em Dois Irmãos. Esporte Clube Ivoti em Ivoti. Americano do Canudos, Lomba Grandense e Lomba Grande. 15 de novembro em Campo Bom, antes de ser profissional. Associação Sapiranga. Associação Sapiranga, Mundo Novo, Três Coroas. Era uma loucura. E aqui era praticado o melhor futebol dentre todos do Estadual de Amadores. Então nós tínhamos aqui, invariavelmente, equipes campeãs que nos davam trabalho mais meses do ano do que o Novo Hamburgo. E o Municipal aqui era fortíssimo. O Municipal aqui, puxa vida, era algo fantástico. Há quantos anos, mais ou menos? Mais de 30. Mais de 30. Não, 30 anos atrás. 30. Marcão, Jaime, Chico e o telespectador. O que eu estou fazendo no canal EP? Voltando ao passado, às resgate, origem. Sim. O que eu fazia lá há 30 anos na Rádio Progresso, eu procuro fazer hoje. O quê? Usando uma transmitir os jogos em uma tecnologia de streaming, que é o YouTube, transmitir jogos do Campeonato Varziano que ninguém dá bola para transmitir. Se não transmite nem jogo do Novo Hamburgo, vai transmitir o Varziano. Então, o Eduardo Pires está voltando às origens. Quando eu comecei no rádio, na Rádio Progresso, lá em 1995, a gente transmitia Campeonato Varziano, futsal da UJR, a gente transmitia... Cara, a gente transmitiu dentro de uma cabine de caminhão, lá em Santa Maria do Herval, jogo. Eu, Eduardo Pires, Mauro Silva, Leônidas Moraes Puxava Júnior, quantos metros de cabo? O Rodrigo Fritzen, que foi prefeito de Santa Maria do Herval. Falecido Valdirais, Antônio Mendes. A primeira transmissão de rádio de Santa Maria do Herval, nós fizemos. Recordo até hoje, um dos comentaristas foi o ex-prefeito de Santa Maria do Herval, Ademir Schneider, na cabine de um caminhão. Lembra até dos adversários. Sociedade Cultural Beneficente Herval e 11 amigos, decisão de um campeonato. Claro, é uma enciclopédia. Claro que o Marcão narrador dentro da cabine ali sem levar chuva, né? Sim, e o coitado do repórter lá, o Eduardo, tomando chuva. Mas eu quase desidratando na sauna, porque era uma vinilona Sansui sobre a minha cabeça em dezembro. Há pouco tempo atrás, durante o Campeonato Varziano, parecia que eu estava voltando às origens, porque eu transmiti um jogo
no campo do Farroupilha, em cima de um telhado. Eu e o Marcelo Abreu, meu colega cinegrafista, eu sentado numa caixa de cerveja, transmitindo dali. Eu disse, cara, eu estou voltando há 30 anos atrás o que eu fazia. Claro que transmitir Grêmio Internacional, o glamour é outro, né? Sim, sim. É diferente. Mas o que eu procuro fazer é voltar às origens e dar voz para nosso esporte. E para os jovens jornalistas, eu e o Mauro Silva, o Eduardo foi no domingo, eu e o Mauro Silva, nós fomos no sábado técnico. Quem é mais antigo vai lembrar da antiga Companhia Rio Grandense de Telecomunicações CRT. Que tinha um fiozinho cinza. Sim. Aquele fiozinho... duplo, era só 2 fiozinhos. Né? Na verdade, TX usávamos 4. Tinha 4. É mais moderno, mais RX. moderno. Sim. O TX é transmissão, o RX é retorno. Ali no calçadão de Novo Hamburgo, onde era sede CRT, nos cederam 2 quilômetros daquele fio. Por quê? Porque Santa Maria do Herval, os telefones eram por ramais. Tu tinha um ramal na prefeitura municipal, um ramal no hospital, um ramal no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um para a Brigada e outro ramal na Civil. Aí, como no domingo não abriu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e o presidente era o falecido Ricardo Seiger, que tinha programa na Progresso com o Rodrigo Fritzen, que depois foi prefeito, liberaram esse ramal. Então, no sábado, nós puxamos por cima dos maricás até chegar ao campo da Sociedade Cultural Medieval. E o Mauro Silva aqui, de facão. E transmitia, cara. E transmitimos a primeira jornada, a primeira transmissão de rádio do Santa Maria do Herval. E transmitia, cara, olha. E aí eu tento voltar às origens com o canal EP. Amanhã eu tenho jogo, né? E jogos das categorias de base também a gente tem transmitido bastante, né? Vou aproveitar então fazer essa pergunta. Onde hoje vocês podem ser encontrados? No YouTube? No YouTube, canal Eduardo Pires, né? Vai lá no YouTube, coloca lá canal Eduardo Pires. E já vai aparecer direto ali o logozinho canal EP. Se inscreva ali. É muito importante se inscrever para aumentar... E tocar o sininho, né? E marcar o sininho. O velho não consegue muito se... Acione as notificações do canal, compartilhe. É muito importante, quanto mais, né? E o Chico é dessa geração menor. Dessa geração agora. Quanto mais inscritos tiver no canal, melhor e mais acionando as notificações, porque aí a gente consegue buscar mais competições, né? A gente tem transmitido jogos do Americano, do Estância Velha, bem pouco tempo atrás a gente transmitiu as finais da Lifesa lá em Igrejinha. Então, eu procuro mostrar o esporte que tem em Novo Hamburgo. Aquilo que não se... O voleibol, nós transmitimos as finais da Copa Novo Hamburgo de vôlei, masculino e feminino, lá no ginásio Agostinho Emílio Cavazotto. Então, procuro dar voz, né, e mostrar esse esporte que é nosso aqui. Claro que transmitir Grêmio Internacional, nossa, que legal, tô na arena, lá no ar-condicionado, recebendo lanchinho, no Beira-Rio, lá todo mundo... Recebendo lanchinho? Legal. Tu ganhava lanchinho? Não, na arena sim, no Beira-Rio não. Não, na arena eu não ganho mais. Não ganha mais? Na arena eu e o Daniel Oliveira, a gente fez um consórcio. Mas o ar-condicionado é bom. Não, é bom. Mas eu cara passa frio até. Vou contar assim, eu fiz um consórcio. Eu começo a pagar em janeiro um cachorro quente e um refrigerante na arena para comer na última rodada. Não, Marcão, última vez eu ganhei. Não, Poxa, então eu não... Como é que o Chico faz, então? Porque ele come isso todo dia lá. Mas o Chico... Ele gasta todo o salário da câmera no futebol. O Chico é mais... Olha... Dá para comer numa boa casa de massas aqui em Novo Hamburgo com o valor de um... Ele leva, eu acho, o lanchinho. O Chico só pode fazer isso. Não, mas tem glamour, né? Tem glamour. Mas, Eduardo, então tu estás só usando as redes sociais, que além do YouTube também tem o TikTok, não é? E tem que é canal Eduardo Pires também. Estou no Instagram lá, canal Eduardo Pires ou jornalista Eduardo Pires. A gente está nas redes sociais. Sim. Sabe? E tu consegue fazer a transmissão pelo TikTok também? Ou é só pelo YouTube? Eu estou focando mais no YouTube, né? Prefiro focar mais divulgando no YouTube, não faço nem no Facebook também, porque eu acho que o YouTube é... Não sei, acho que a gente tem que focar num canal, só não adianta a gente botar lá no Facebook, tudo aí tu vai espalhar e aí o futinalta, né, como a gente sabe, ou o vôlei, não vai, tá, para onde eu vou? Vou pro YouTube, eu vou pro Facebook, eu vou pro TikTok, não, é só YouTube. Marcos Couto, quais são as rádios que hoje tem o Eduardo sabe bem disso. Eu tô
E até nós conversávamos no último jogo do Novo Hamburgo, talvez até logo tu vai me ver narrando também com o Eduardo. Por quê? Que legal. O jornalista hoje, o cronista esportivo, e é importante isso para as novas gerações que vêm aí, a gente é igual loja de carro, compra, vende, troca e financia. Sim. Então, mais do que nunca, eu estou ali na Bandeirantes, narrando futebol, mas estou em 2 diferentes espaços de jornalismo na Rádio Felicidade FM 90.3, Que é aqui de Novo Hamburgo. que é aqui de Novo Hamburgo. Estou lá no Portal Inovação, que é um projeto muito parecido com o do Eduardo, mas voltado para Portão, Capela de Santana, São Sebastião do Caí. Estou ali no projeto da Mais Independência, que é um projeto web, que também transmite jogos do Esporte Clube Novo Hamburgo. Por quê? Porque o jornalismo se transformou nisso. Ou tu trata de te multifacetar, né? te torna um multimídia e ajuda a vender, cobrar e transmitir, além do conteúdo nesses canais, ou tu não está mais no meio, tu some do meio. É. Mano, pelo adiantado da hora, eu vou pedir então, agora da minha esquerda, até o Francisco lá, as nossas considerações finais. Eu agradeço muito a presença de vocês, eu sei que o programa se estendeu além até do que a gente tinha previsto inicialmente, mas foi um bate-papo muito legal, muito interessante, tanto que assim, eu só botei algumas coisas bem pontuais, assim, para dar uma... Porque a ideia era essa. Era termos uma mesa onde a gente pudesse conversar abertamente sobre futebol. Jaime, quero agradecer o teu convite, agradecer o convite aqui da TV Câmara para falar sobre o que a gente mais gosta, né? Que é o esporte, transmissões esportivas, jornalismo esportivo. Eu agradeço demais, foi muito importante, é muito importante que a TV Câmara possa abrir espaços assim para não só falar de política ou de outros assuntos, mas falar também sobre esporte, sobre futebol. Então, mais uma vez, muito obrigado. E não deixe de se inscrever no canal Eduardo Pires. E toque o sininho também. Não esqueça de marcar o sininho. Fazer o merchan. E é muito bom estar sempre ao lado desse irmão aqui, que é o Marcos Couto, o cara que eu estou mais tempo com ele do que com a minha esposa. Não, eu agradeço muito Jaime, Chico. Bom demais estar aqui com o Eduardo. E dizer que o Eduardo Pires, ele é o futuro da nossa profissão, né? Ele é o futuro da nossa profissão. Hoje, quando eu converso com o Alex Bagé, que tem canal, com o Baldassi, com o Meneghetti, o Tiger Junk, o Matheus Dazda, que ali adiante também vão migrar no canal A Dupla para transmissões, é o futuro. É o futuro. E eu fico muito feliz de ver o crescimento profissional do Eduardo e dos outros colegas. Eu ainda estou ali. Eu até digo, até não sei por quanto tempo ainda ficarei preso a um veículo. Por quê? Porque tu acaba vendo, puxa vida, hein? A vida fora do aquário, né? Sim. Eu ainda estou dentro do aquário, sim. Mas eu estou quase... Já estou começando a daqui escolhendo a água, quase pulando fora também. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Francisco, eu agradeço muito a participação aqui, foi muito importante para mim. Agradeço o convite, Jaime. O convite é a insistência, né, de que eu participasse. Bom também estar aqui, né, no canal 16, youtube.com/TV Câmara NH, falando de alguma coisa que excede o ambiente da Câmara de Novo Hamburgo, né? Sempre bom falar sobre, como tu comentaste, um dos assuntos do qual todo brasileiro gosta de dar pitaco, que é esporte, que é futebol. E principalmente um prazer estar aqui no lado de Eduardo Pires, Marcos Couto, que são tantas vezes você deve ter escutado eles, né? Ó, quantas jornadas de Esporte Clube Novo Hamburgo a gente não escutava ali. Só falta chamar nós de dinossauros, né? Vou até dizer que o Marcos Couto é responsável por uma das narrações mais icônicas de um dos gols, eu acho que eu mais comemorei na minha pré-adolescência. 2005, o gol do Anderson na Batalha dos Aflitos. O Marcos Couto é uma das narrações mais icônicas da história. Narrado por um colorado, hein? Foi a vez que eu mais horas fiquei no estádio. Por quê? Porque o técnico da Rádio Gaúcha chega 8 da manhã nos Aflitos e avisa. Ribeiro, vocês que estão sem técnico, Marcos Couto que monta, vem porque a cabine que nos mostraram não existe, não tem cabine. Meu senhor. É uma mesa extensa, um pouco mais extensa do que essa, para toda a imprensa gaúcha. Nós vamos ficar expostos, o clima tá tenso, vamos ficar expostos. Cheguei às 9 da manhã no estádio e às 9 da noite escoltado pela Polícia Militar Pernambucana. Ainda mais do jeito que tu narrou, né? E eles quebraram todo o estádio, não sobrou nada. E que coisa triste, porque na época a gente saiu pela sede social do Náutico, uma sede maravilhosa, linda,
com azulejos que ainda remontavam o tempo da colonização portuguesa, não sobrou nada, destruíram Meu tudo. Senhor. Destruíram um patrimônio histórico, né, que é o Estádio dos Aflitos. O Francisco é formado ele tem especialização em jornalismo esportivo. Olha que legal. O colega do Marcelo Salzano. É? Marcelo Salzano também, além de jornalista, um especialista, um homem pronto para dar aula, ser um docente na área do jornalismo esportivo. É muito bom encerrar o programa nesse alto nível. Agradecemos a gentileza pela participação dos jornalistas Eduardo Pires, Marcos Couto e o meu colega Luiz Francisco Caselani. Este programa é reprisado às terças e quintas-feiras na nossa programação e você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e também no Facebook. Até o próximo encontro.